Boa noite, meus irmãos. Boa Que noite. saudade de vocês. Entrou um pouquinho antes. Boa noite, pastor. Muito bom. Tudo. Muito bom ver vocês todos de novo, né? Depois de 2 semanas aí longe aqui do nosso estudo, hoje conseguimos fazer online novamente. Entrei uns minutinhos antes aqui para a gente matar nossa saudade aqui. Geralmente a gente entra 20h35, entrei um pouquinho antes aqui. Muito bom ver vocês firmes, perseverantes. Tivemos olha ali, o Hugo está por aí conosco. Rose, tudo bom, Rose? Tudo bem, pastor? Que bacana. Algumas carinhas eu já tenho visto mais de perto, outros com mais saudade. Mas tivemos semanas aí diferentes, né? Fomos aí surpreendidos aí por um imprevisível, né? Estava lá em Santa Catarina e acabei numa manhã, fui escovar o dente e não senti o gosto. Aí já dei uma meia tremida, né? Aí já fui pegar um perfume direto para ver se eu não senti o cheiro. Aí foi aquela tremida completa, né? Aí a gente mais ou menos já imaginou o que poderia ser, já cancelamos toda a nossa programação e retornamos para Caxias. Fizemos o exame aqui, constatou positivo. Isso foi desde a quarta-feira passada, depois fazendo a retrospectiva assim, daquilo que nós tínhamos feito, né? Quarta-feira retrasada. Foi o dia que eu me contaminei. Aí depois voltei, que eu fui um dia a Florianópolis, lá de onde eu estava, em Bombinhas. E aí, quando eu voltei, as gurias também acabaram, né? Obviamente, sendo contaminadas também. E aí fiz o exame aqui em Caxias, testou positivo. E a gente já entrou em isolamento. E ontem terminou o tempo meu de isolamento, já dei uma saidinha rápida. Hoje é o 15º dia, mas ainda vou ficar mais um pouquinho com as gurias aqui que acabaram tendo sintomas um pouquinho depois. Mas graças a Deus foram só sintomas leves, né? Dor de cabeça, mal-estar no corpo. Todos nós aqui tivemos mais ou menos os mesmos acometimentos aqui no corpo em relação aos sintomas, foi muito leve, né? E nós louvamos a Deus por isso também. E tivemos um tempo junto aqui também, foi um tempo muito gostoso, pudemos desfrutar aqui da comunhão da família e principalmente também, né, poder desfrutar dos cuidados da igreja, né? Foi um tempo maravilhoso, esses tempos que a gente é submetido assim à aflição, a situações difíceis, né? Principalmente no que diz respeito à saúde, mas às vezes é um desemprego, às vezes é uma questão relacional, coisas que nos perturbam e que afloram, né, os nossos medos. Aí é um momento onde aparece a força da igreja. E a gente mais uma vez sentiu cuidado da igreja integral. A igreja cuidou de nós todos os aspectos possíveis. Todas as necessidades foram supridas, né? Porque nesses momentos assim é onde a gente vê a palavra de Deus verdadeiramente se cumprindo, né? Que todas as nossas necessidades seriam supridas e elas realmente foram completamente supridas. Então, aí pela vida da igreja, a vida de vocês, a igreja no sentido geral, né, irmãos? A gente não entende igreja mais com um conceito só institucional, né, mas no sentido geral. A igreja, o cuidado de pessoas de longe, pessoas de perto, cuidado na provisão, cuidado
no consolo emocional, tantas mensagens, tantos recados, tantas ligações, tantas preocupações, né? Todo mundo, né? De alguma forma manifestando o cuidado conosco. E Deus ali se expressando, né? Então a gente ficou muito feliz, muito satisfeito aí com cada detalhe, né? Irmãos nos dando algum presentinho, algum carinho, alguma comidinha, né? Uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, uma declaração de que está orando por nós, tanta coisa linda, né? Que estão completos mesmo. Então, uma gratidão. Muito obrigado aí pela vida da igreja, vida de vocês, que todos tenho certeza que de alguma forma se envolveram nesse nosso tempo de aflição. E quando a gente tem esse tipo de entendimento, depois que passa esse tipo de aflição, a gente volta mais forte. A gente volta muito mais forte. A gente louva a Deus por isso, né? Volta mais imunizado em todos os aspectos, né? Espiritualmente, né? Deus fala conosco mesmo no íntimo, revela coisas incríveis. Então a gente está muito feliz de poder estar de volta no convívio dos irmãos. E também estar de volta nesse ambiente nosso de estudo aqui, né? Nas 2 semanas que passaram, fizemos um teste, um piloto aí, gravando ali, né? Fui desafiado a gravar as mensagens ali no modelo um pouco mais curto ali, né? Mas muito diferente do que está aqui olhando para vocês, vendo vocês se movimentando. Ali falando só com o meu celular aqui, realmente era muito desafiador. Mas eu acho que nós conseguimos cumprir testemunhos lindos, né, de vocês, pessoas que puderam acompanhar o estudo também por aqueles vídeos gravados ali, e também percebo que, de alguma forma, foi positivo também essa alternativa que nós hoje sabemos que nós temos, né? Muito bom. Eu quero começar orando a Deus, né? Clamando mesmo ao Senhor aqui, tempo de oração mesmo, tempo de gratidão, de alegria. Também tem alguns irmãos que estão passando por muita aflição em relação à saúde, né? Temos a casa do César, né? Que é a irmã Márcia, uma irmã muito querida, uma irmã que tem um testemunho conosco aí, acabou tendo um acidente doméstico em casa e está hospitalizada, acabou tendo uma embolia pulmonar, acompanhando essa situação é o Ivan, mais de perto. O César tem conversado com ele e ele tem nos trazido as informações para a gente poder entrar junto com essa casa nessa aflição, né? Essa casa tão preciosa, a vida da Giovana, filha, a Rafaela, que é filha da Giovana, neta, a Letícia. Todo mundo fica muito aflito nessa hora, né? E a gente quer entrar nessa aflição, nessa casa escolhida. Também a gente situação difícil também na casa do Timóteo, o irmão de Porto Alegre, a Fernanda Taboada. Alguns de nós conhecem a Fernanda, é uma irmã muito conhecida lá no Ministério Brasa, uma irmã muito atuante no Ministério de Surdos. O Marco e a Deia, com certeza. A Fernanda Taboada é uma referência ali nesse ministério. Um AVC isquêmico, né? Então, uma das veias do cérebro acabou entupindo ali, uma veia muito importante, e ela está também agora hospitalizada também, e também os médicos trouxeram as realidades, né? Tanto ela pode vir a óbito, quanto pode ficar vegetativa, quanto pode ter sequelas mínimas, ou pode ser curada também, que é isso que nós queremos também, amém, irmãos? Ela pode ser curada completamente. É a mão poderosa do Senhor para a gente clamar. Vamos clamar pela vida do Timóteo. Timóteo perdeu o pai dele há pouco tempo, o marido da Fernanda, né?
Então, a gente vai estar clamando por essa casa também, aí, de todo o nosso coração agora. Também quero ter uma gratidão também, teve uma boa notícia, né? Uma novidade boa da Luna, né, Grace? A Luna aí, acabou a Luna, uma menina que ela é lá de Panambi, é amiga da Grace, amiga de infância da Grace, moraram juntas, e eles estão conosco agora quando a Mari veio, acho que estava por aqui a Mari, deixa eu ver a Mari aqui. Se ela está por aqui, a Mari. Não está. Tá ali a Oi, Mari, tô está aqui. fechada a câmera dela. Ela está Tô aqui. escutando a Mari ali. Está Estamos ali. todos. Bom, meu amor. Tudo bem, tudo bem. Olha lá aquela família linda lá, ó. Que alegria. Um beijo para todos Estamos vocês de aí, câmera fechada queridos. por causa da internet. Saudade, seu Pedó, Maria, avó. Veja lá em Santo Ângelo, lá, que grande alegria. Então, a Luna veio junto e tivemos junto lá na chácara do seu Bassoto. Passamos um sábado lá, né, muito gostoso, um sábado mesmo de muita alegria, né? E ali nós conhecemos a Luna, e a Luna teve uma participação ali muito protagonista ali naquele tempo que nós estivemos juntos ali, e ficou em contato conosco mesmo, né? E, inclusive, já temos aí uma programação de uma viagem aí de alguns dos nossos jovens para lá, para a região das Missões, que é onde a gente está com os nossos olhos muito nessa região, desde a nossa viagem que nós fizemos e onde conhecemos lá, né, a casa do seu Pedó, a família, e nós estamos muito atentos assim a saber o que Deus tem para nós, né, como igreja, como família, naquela região das Missões lá. A gente tem os olhos ali em Santo Ângelo também, agora Panambi e Condor. Então, graças a Deus, queridos, vamos agradecer também, né? Recebeu a notícia de gravidez hoje, né? Primeiro filho, primeira gravidez, Hélio e Thiago, a Luna. Então, a gente vai agradecer a Deus. Até, inclusive, parece que a informação é que ela só não está participando hoje conosco porque ela ia numa cidade próxima ali fazer um comunicado para os pais, né? Então, por isso que ela não está junto conosco. Nas próximas aulas, nas próximas quartas-feiras, ela esteja conosco aí. Também vamos agradecer agora também na oração pela vida do Fael, né, a Ingrid, né, que estão lá na Flórida, em Orlando, estão instalados lá e pedindo oração da igreja, né, para que eles possam entender os sinais e poder ter uma boa adaptação naquele país lá, os movimentos, né? Então nós vamos estar clamando por eles também e sabendo qual é a nossa participação da vida dessa família e outras famílias que estão lá também, que são muito chegadas em nós. Amém, queridos? Então vamos ter um tempo de oração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de nos reunirmos aqui novamente, nesse ambiente que Tu escolheu, um ambiente tão maravilhoso, Pai, um ambiente desde o ano passado Tu tem nos dado, e nós temos percebido a Tua revelação, a Tua voz mesmo, Senhor, aqui, gerando vida, gerando transformação, gerando testemunho no nosso meio. Por isso é um motivo de gratidão nos reunirmos aqui, Senhor. Cada um com seu ambiente, comunhão aqui, o que nos une aqui é o Teu Espírito. Todos aqui somos ligados, Pai, guiados por um só Espírito. Essa é a nossa comunhão. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos levantar um altar de adoração, Pai, para Ti, clamor, Senhor, em relação a essas casas que estão sofrendo, casa do César ali, a vida da Márcia. Pai, tem misericórdia, Senhor. Pai, Tu és um Pai zeloso, um Pai de amor, Pai cuidadoso, Senhor. Num fio de cabelo da nossa cabeça cai
se não for com a tua permissão, Senhor. Tu sabes todas as propósitos com essa casa. Pai, entra com consolo, Pai. Eu sei que tu já estás em pé nesse lugar, Senhor. Esteja a tua mão que cura, Senhor, a vida da Márcia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Arranca todo o medo do coração, levanta a vida do César como homem que governa a sua casa, levanta ali a Giovana, a Letícia, Pai, com coragem, com força. Levanta a tua igreja, Pai, nessa hora, Senhor. Essa hora da aflição, a hora difícil, é a hora da expressão do teu consolo, do teu cuidado. Ô, Senhor, tu és um Senhor que ensina, Pai. Ensina nessa hora, Senhor. Ensina a confiar em ti de todo o nosso coração. Pai, oramos também pela vida da Fernanda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tu és aquele que pode desobstruir todas as coisas. A tua palavra, ela desobstrui. A tua palavra, ela é como fogo e é como um martelo que esmiuça qualquer coisa que possa estar gerando impedimento. Senhor, cura da Fernanda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Trata, Pai, essa veia do cérebro entupida. Trata, Senhor. Usa os médicos, os medicamentos, graça, sabedoria nessa hora. Tira todo o medo do coração do Timóteo, Pai, das pessoas, do Isaac, Pai, do irmão dela. Em nome de Jesus, Pai, essas pessoas, Pai, o Ezequiel, que estão longe, Pai, os irmãos, consola essa família, Senhor. Enche essa família nessa hora, Pai. Nós entramos nessa brecha com eles, Senhor, em nome de Jesus. E também nos alegramos, Pai, com a vida da Luna, nos alegramos com essa novidade, com esse novo sendo gerado no ventre dela. Abençoa a vida do Tiago, Pai, que eles tenham entendimento, Pai, discernimento para viver tudo que tu quer ensinar, mostrar para eles através dessa gestação, desse filho, Pai, no ventre dessa família, completando essa família, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, a responsabilidade que temos com a vida da Luna e com essa casa. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, estendemos essa oração para tantas casas, Pai, que vivem aflições, como nós vivemos a nossa aflição nessas 2 semanas que passaram. Pai, a tua fidelidade, Pai, nos visitou todos os dias, Senhor. A tua bondade, Pai, foi perceptível. E isso nós estendemos para essas casas, Pai, em nome de Jesus. E nos guia, Pai, mais uma vez nesse tempo de estudo, nesse tempo de conhecimento de quem tu é, Pai, e da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que bom a gente poder estar orando aí por essas casas, viu? Continue em oração, continua orando, continua clamando por essas casas aí, porque o Senhor, ele é um Senhor de grandes caminhos na vida da igreja. Queridos, então, a gente trabalhando agora, entrando no nosso estudo, trabalhando a vida de Timóteo através da carta escrita por Paulo para ele, a gente pode ver ele um jovem, né? Um jovem que assume a responsabilidade muito cedo. Um jovem de Listra, de Derbe, e que desperta no serviço de responsabilidade com a igreja, com as pessoas, andar junto com os irmãos, com os apóstolos ali daquela igreja primitiva que vai se expandindo na região da Ásia Menor, e vai entrando na Europa, e Timóteo vai viajando junto na segunda, na terceira viagem de Paulo. E aí, nessa comunhão, nesse andar junto, tem testemunhos incríveis. Agora que Paulo está escrevendo da cidade de Roma e está orientando Timóteo, né, uma carta pastoral, assim como a epístola direcionada para Tito, também de autoria de Paulo, as 2 epístolas direcionadas para Timóteo, desse mesmo autor também, o apóstolo Paulo, são as ditas cartas pastorais, porque elas são cartas de orientação para alguém organizar, orientar, cuidar das famílias que estão se reunindo em determinadas localidades. No caso de Timóteo, estava colocado ali para cuidar da igreja, dos irmãos que se... Então a gente pode ver ali a autoridade ali sendo expressada através dos 4 capítulos que nós estudamos até hoje. Então teve um primeiro capítulo ali onde a gente viu essa autoridade na paternidade.
Então, Paulo se dirige para ele como filho, o meu filho na fé, o meu verdadeiro filho. Então, há uma autoridade na paternidade. O que é uma autoridade? A autoridade é onde se estabelece uma voz que orienta, que instrui, e se estabelece também um ouvido. Isso é a fé que estabelece. Porque tanto a voz como esse ouvido é a figura de Cristo. É a figura de Jesus orientando e também sendo orientado. Então, essa fé estabelece uma relação de voz e de ouvido, onde estabelece uma orientação, um conselho, um direcionamento. É assim que o Espírito guia em toda a verdade. A partir de uma relação de amor, onde se estabelece uma submissão mútua, com determinadas funções. Alguém que está apto para ensinar e alguém que está habilitado para escutar. É um filho que se torna pai, é um liderado que se torna professor. Amém, queridos? Então, isso a gente vê na paternidade, essa autoridade estabelecida. Na submissão de Timóteo e na responsabilidade paterna de Paulo sobre a vida dele. No segundo capítulo, nós vimos essa autoridade agora expressada na oração. Orando, exorto vocês para estarem orando em todo. Há uma autoridade na oração. Há uma expressão de instrução, de conselho, de cuidado, de paz, quando a gente ora. Quando a gente intercede, quando a gente entra em súplica, em clamor, em ações de graças. Vimos um homem que ora em todo o tempo. Vimos essa autoridade estendida. Depois da autoridade de oração, vimos a autoridade no casal. Vimos ali quais as funções do homem e quais as funções da mulher. As obrigações do homem e da mulher, que é a autoridade no casamento. Então, a obediência, a partir do momento que é uma instrução de comprometimento, que são entregues no casamento, então o homem entrega as suas condutas no casamento, a mulher entrega as suas condutas e ali se forma uma autoridade no casal. Então, ouvimos no caso. No capítulo 3, nós vimos a autoridade na família. Quando falamos autoridade propriamente dito da igreja, que eram os bispos e os diáconos. Então, vimos funções ali bem determinadas, né, de autoridade. Deixando um pouco de lado a nomenclatura, né, que essa pode ser das mais variadas, mas pensando na responsabilidade assumida e no compromisso de uma palavra empenhada, de cuidado. Então, essa é a autoridade no cumprimento de uma função dentro da igreja. E também a autoridade na família, porque esses homens que almejavam o episcopado ou que exerciam o serviço do diaconato, eles tinham que ser homens que dirigiam as suas casas, homens de famílias, lembram disso? Então, vimos uma autoridade também na família, antes de ter uma autoridade na igreja. Então, as coisas vão se ampliando, né? Começa numa paternidade, entra num casamento, agora entra no âmbito de família e se espalha para várias famílias, né? O ambiente da igreja, dessa família forte. E o que é o que nós conversamos ali, acredito que todos vocês viram, conseguiram ver, conseguiram acompanhar os vídeos ali em algum momento. Então, nós trabalhamos ali a autoridade no ensino, aonde Paulo exortava e animava Timóteo a ensinar. Olha, ensina. E ele chama, olha, cuidado, porque
nos últimos dias vão ter ensinos que não são do Espírito de Deus, são outros espíritos enganadores e doutrinas de demônios vão se instalar no meio da igreja, querendo corromper. É uma voz que rompe aquilo que o Espírito afirma expressamente. Mas a voz que prevalece é a do Espírito. Inclusive, é bom que tenha essa voz no meio da igreja, no meio da família, para que apareça espírito, né, muito firme e prevalecendo, né? Acho que tá nisso aí, está com o microfone aberto, agora fechou. Então, uma autoridade no ensino, um cuidado no ensinar, no advertir os fiéis de outros ensinos que vão entrando sutilmente no meio da igreja, né? Através de pessoas que têm a mente cauterizada, pessoas que estão afastadas, né, da verdade de Deus, né? E vimos que tudo pela palavra e pela oração fica santificado. Então, bateu nessa pessoa que está com santidade, aquilo ali se torna santo. Aquilo que estava oculto, vem à luz, aquilo recebe santidade, se torna santo. Fica descoberto. E depois, no segundo vídeo, tratamos ali daquela doutrina, daquele padrão de ensinar ele, dizendo para Timóteo, não negligencie o dom que há em ti, há um dom em ti, ele não pode ser negligenciado, esse dom aí ele vai ser reconhecido, não te preocupa quando tu for descredenciado por algumas vozes, persevera, porque tu está sob uma palavra profética e sobre a imposição de mãos de gente madura que te reconheceu. Então avança, Timóteo. Prega, enquanto eu não estiver aí, lembram disso? Acho que deve ter anotado, enquanto eu não estiver aí, te dedica à leitura da palavra, te dedica à exortação e te dedica ao ensino. Então ele está falando, te dedica ao estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui, te dedica a aprender as coisas, a ler, a aprender as coisas, e te dedica, não fica só na leitura, também te dedica na exortação, na relação, no ânimo, te dedica a animar os irmãos, e te dedica ao ensino, te dedica a ensinar. E no último versículo, para nós já entrar nesse capítulo 5 hoje, que nós vamos conseguir avançar no primeiro estágio, que nós vamos dividir em duas etapas, esse capítulo 5, no final do versículo 16, ele falou, cuida de ti mesmo e da doutrina e da palavra. Fazendo isso, tu te salvarás a ti mesmo e àqueles que te escutam. Então, ele finaliza o capítulo 4 com essa orientação. Paulo, então, Timóteo te dedica ao ensino, te dedica aí a estar perseverando, a estar tu ganhando essa condição de salvação na consciência. E fazendo isso, vai ter pessoas que vão te ouvir. Porque daí nós entramos na autoridade. O que é autoridade? É uma voz e um ouvido. Se estabeleceu uma voz e um ouvido, se estabelece uma autoridade a partir da relação. Uma voz que quer falar, que não pode ser calada, e um ouvido que quer ouvir, que deseja ouvir aquela voz. Então, termina assim. Agora nós vamos entrar no capítulo 5 e nós vamos ler, quero que vocês acompanhem comigo, o versículo 16. E depois do 17 ao 20, nós vamos trabalhar na semana que vem. Mas hoje nós vamos trabalhar do 1 até o 16. Amém, queridos?
Então, acompanha a leitura comigo. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Então, versículo 1 do capítulo 5 diz assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como ao pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Aqui eu quero só dar uma paradinha. Eu tenho uma versão aqui, que eu também gostei desse início, que diz assim, ó, não repreendas asperamente um ancião, mas exortam como a um pai. Então, aqui nesses dois primeiros versículos, a gente tem um compilado na autoridade, no trato relacional. Que a gente percebe, eu quero que tu escreva aí, trato relacional. Há um jeito de nos relacionarmos com cada pessoa. Queridos, eu quero, em nome de Jesus, que a gente possa ampliar essas visões. Eu espero que vocês, e sei que muitos de vocês já caminham comigo, já andam, o que eu digo é caminhar comigo, é caminho conforme o meu entendimento, aquilo que eu penso. Né? Eu trato das coisas fechadas naquilo que a gente está lendo. Então, quando eu falo, por exemplo, de casamento, eu já expando para qualquer relação. Lembram disso? Eu falo casamento, nós trabalhamos o casamento, há uma especificidade no casamento, mas há uma projeção para toda a relação. E assim, todo o relacionamento. Então, aqui, quando a gente olha e lê esse relacionamento na família, a gente vê aqui a família com várias idades cronológicas, vê aqui diferença de gênero e vê aqui funções. E eu quero que aqui nós também venhamos a nos projetar para todas as relações, no sentido de tratá-las específica e individualmente como elas têm que ser. Ou seja, não padrão de tratamento. Ter uma leitura. Quem que é um ancião? Porque aqui eu não quero que a gente pense só na questão cronológica. Vamos entender o princípio que está aqui encroado aqui nesses versículos. Então ele está dizendo, não trata asperamente um ancião. Então o que ele está falando? Primeira atenção que ele está chamando. Olha, vocês têm uma tendência de serem agressivos e intolerantes. Tem pessoas que vão ser como um homem mais velho, como alguém com mais dificuldade para poder absorver as coisas. Que a gente vai ter que ter um grau de paciência ali aumentado na relação. O que o ancião às vezes faz? Repete muitas coisas, conta a mesma história muitas vezes. Isso, às vezes, para essa pessoa mais jovem que está ali ensinando, que está se responsabilizando, pode daqui a pouco correr o risco da gente ficar sem paciência e nos tornar ásperos, mais agressivos, mudar o nosso tom de voz. Então está falando aqui de um cuidado que nós temos que ter quando alguém demonstra alguma debilidade na absorção daquilo que a gente está falando. Então, é um cuidado conosco. E tratar como um pai. Tratar com zelo. Então, não é tratar os irmãos, família. Por isso que nós falamos, né, família forte. Porque é família, nós ampliamos para qualquer pessoa. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa, a gente está se relacionando ali com o pai, com a mãe, com o irmão, com uma irmã, com o filho.
Aí entra essa expansão, nessa consciência que se responsabiliza por toda a Terra. No trato, há uma autoridade no trato, quando nós temos essa delicadeza de discernimento. Na estrutura, em ler quem que está diante de mim. Às vezes a gente começa a perder a paciência, parece que tu está com um rival diante de ti. Tu não está com o teu irmão. Mesmo que possa estar ali em divergência de entendimento. Mas está com o teu irmão. Está com a tua irmã. Está com a tua mãe. As mulheres idosas como uma mãe. Amém? Então está falando do trato, da autoridade nesse trato refinado com as pessoas. Né? E é interessante ali, eu quero chamar a atenção, porque diz assim, ó, que as moças, ele está falando do Timóteo, né, o homem, ele está falando assim, ó, as moças trata como irmãs, com toda a pureza. Então aqui já tem um elemento aqui de ensino do cuidado que tem que ter um homem quando trata com uma mulher. Então já está trazendo aqui que há um perigo de um homem, no caso, ser impuro no trato com uma moça. Há um cuidado aqui, há uma advertência aqui para os homens. Olha como uma irmã, com toda a pureza. Não pode haver malícia nessa relação. Porque onde houver malícia, onde houver agressividade ao idoso, onde houver esse trato, o que nós perdemos na relação? A autoridade. Aí pode ganhar qualquer outra coisa, mas não vai haver autoridade. Das nossas relações, tem que ser relações com autoridade. E pegarmos como irmãos, como pais, como mães, como filhos. Amém, queridos? Isso não quer dizer que nós não vamos ter que contrapontuar uns aos outros, discordar uns dos outros, mas tem um jeito no trato, né, que o Espírito vai gerar na vida da igreja, na tua vida. Vamos continuar a leitura aqui, então, no versículo 13, ele diz, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Aqui começa já a entrar num ambiente de viúvas. Nós vamos trabalhar bastante sobre isso hoje. Sobre as viúvas, né? Então, honra as viúvas, está dizendo já que tem viúvas que não são verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Olha só a posição, a orientação para uma viúva que é verdadeiramente viúva. Então, a posição de clamor, de esperança, de esperar, de clamar, de orar, de suplicar, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido
a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Parece que essa carta de Timóteo ela fala bastante sobre essas coisas, né? A gente vem batendo nessa tecla aí desses problemas, né? Tanto do homem ali, cuidado com toda a pureza o homem. Mas que recorrentemente nessa carta o Espírito vem chamando a atenção. Cuidado, hein? Você é marido de uma mulher só, hein? E para a mulher, cuidado, fique em silêncio, fala demais. Olha, cuidado que se tiver afastada de Cristo, vai te tornar uma andarilha de casa em casa, falando bobagem, falando de vem essa advertência, assim, né? Esse alerta aí de tempos em tempos nessa carta, né? Então, falando que não devem, versículo 14, quero, portanto, mas não se casem. Lá atrás diz, não quero que casem. Agora se casem. Amém? Aí nós vamos falar sobre isso. Quero que as mais viúvas, mais novas, se casem, criem filhos, as donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras, e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Amém. Graças a Deus, queridos. Vamos nos debruçar aqui agora em cima disso, nesses minutos que a gente tem aqui para conversar. Então, assim como essa autoridade ela vem no trato, trata o mais velho como pai, a mais idosa como mãe, da tua idade ali como irmã, com toda a pureza, entra agora nas viúvas. Quando fala nas viúvas, eu quero também que nós venhamos a expandir o nosso entendimento. Não pensar só em viúva naquela que perdeu o seu marido. Nós vamos pensar também. Nós vamos falar sobre isso também. Somente nisso. Eu quero que a gente expanda e pense a viúva como aquela que tem muita necessidade de ser cuidada. Hoje, a gente não consegue entender como naquele tempo a necessidade de uma mulher que ficava viúva. A mulher ela ficava desprotegida, desguarnecida de tudo, financeiramente, emocionalmente. Se sentia fragilizada, ela era exposta a uma solidão, uma fraqueza. Uma mulher que sempre teve um marido que trabalhava, que trazia provisão, que era um homem de palavra, que era num ambiente ali de um homem que era um protetor, um provedor, daqui a pouco esse homem não está mais. E ela se vê ali desguarnecida de tudo. Então é a figura de alguém que necessita de acolhimento. Isso não só necessariamente viúva. Às vezes nós vamos nos deparar com outra condição. Ou às vezes nós vamos nos deparar com homens casados nessa posição. Nós vamos ler, vamos perceber, vamos discernir que há ali uma necessidade de acolhimento, que há ali
uma desproteção, uma pessoa desguarnecida. Essa é a viúva. Essa é a figura do órfão e da viúva, que nós vamos ler mais tarde um pouquinho, para finalizar esse estudo de hoje ali no livro de Tiago. Então, a gente olha agora a viúva, mas aqui ele chama bem a atenção. Cuidado. Cuidado, porque tem viúva que não é viúva. Tem viúva que ela não precisa desse cuidado aí. Nós vamos ter que saber discernir pessoa para pessoa. Amém, meu irmão? É isso que o povo de Deus consegue discernir, pessoa para pessoa. É assim que a gente conhece uma árvore, é pelos frutos. Cuidado para não ser enganado, olhar para alguém que está numa condição de piedade e aquilo ali gerar em ti um conceito precipitado. Deus dá capacidade para a igreja de discernimento. Os espíritos. Vamos ver quem é viúva. Quem carece mesmo de cuidado. Vamos ver quem que o Senhor está nos direcionando para estar cuidando de verdade. Ou vamos ver quem é que está aí mais preocupado com seus prazeres. Quem é que está verdadeiramente andando num ambiente de carência e que precisa ser suprido, e quem é que está andando num ambiente de prazeres. Que Paulo fala uma coisa interessante, que ainda que vivo, está morto. Ter esse cuidado e ensinar também pessoas próximas a assumir suas responsabilidades. Ele diz, não fica assumindo as responsabilidades de qualquer jeito. Ensina, vê se tem algum parente, vê se tem algum filho, vê se tem algum neto, e ensina a ter piedade com aquela viúva. Então, aqui também está trazendo uma orientação de ensino para a igreja, ensinar a cuidar. Ensinar a se responsabilizar uns com os outros. A igreja não tem que assumir tudo. A igreja tem que, o papel da igreja é ensinar. Ela assume aquilo que ela tem que assumir. Principal, basal, a base é ensinar. E ensinar teoricamente. É ensinar uma teoria alimentada de um testemunho, de um resultado de vida. A igreja não tem que estar pegando tudo para fazer, para cuidar de todo mundo. Às vezes a gente acha isso. Acha que a igreja tem que cuidar do marido da gente, a igreja tem que cuidar do filho da gente, a igreja tem que cuidar do negócio da gente. Não, a igreja não tem. A igreja tem que ensinar. A igreja não é para ficar sobrecarregada. Às vezes a igreja pega coisas para ela que não tem que pegar. Os irmãos têm que ensinar a piedade. É isso que ele está dizendo, ao redor dessa viúva, e ver. Tem alguém ali que tem a condição. E quando fala que alguém da família, da pessoa, não está falando propriamente da família, está falando de alguém que tu percebe que tem ali uma disposição para a gente poder auxiliar essa pessoa a ter esse tipo de cuidado. E essa viúva verdadeira, essa viúva que ela está mesmo ali carecendo mesmo de cuidado, a posição dela é de oração e súplica, queridos. A posição dela não é em seguida já ir ali e tentar dar para ela aquilo que ela precisa. Essa mulher tem que orar, essa mulher tem que clamar para esperar um momento onde as coisas vão começar a ser supridas. Então, aqui, essa viúva é uma figura universal de necessidade extrema
e necessidade real. Aí, quando ele passa a falar agora, de uma vez, quando ele fala aquela questão ali de ter 60 anos de idade, simplesmente está falando de uma ordem. Aqui nós não podemos ler esse número como uma doutrina. Até porque nós estamos falando de tempos diferentes, expectativas de vida diferentes, qualidade de vida diferente. Aqui está falando de uma ordem, está falando. Por isso que eu quero que tu entenda o discernimento. Olha para fazer a leitura. Olha que é nova, olha a força para fazer as coisas. E olha quem está numa situação mesmo de debilidade mais extrema, onde a gente precisa mesmo atender integralmente. Mas ela fala, depois que passa desse ambiente de viúvas mais velhas, ele entra nas viúvas mais novas. Então, está falando daquela mulher que perdeu o marido prematuramente. E aqui a gente pode também pensar nessas perdas que nós temos de algumas seguranças nossas. E como que se comporta alguém que perde as suas seguranças. Aqui diz que algumas, ele diz, eu não quero que case essas aqui. Por quê? Porque ele está falando de algumas que vão casar para suprir a sua carência, a sua necessidade, o seu desejo, porque são mulheres novas. Essas aí, ele não quer, porque essas aí, diz que elas se tornam levianas contra Cristo. O que quer dizer isso? Contra o propósito de Deus na vida delas. Agora, por outro lado, aquelas que se mantêm, o desejo de Deus é que se recomponha. Até para essa mulher não ficar essa peregrinagem indevida, passeando por lugares e falando coisas que não se deve falar. Isso aqui a gente está falando de pessoas que começam a andar em lugares que não tem que andar e falando coisas que não tem que dizer. Porque não assumem o papel que tem que assumir. Porque ele diz ali, eu quero que ela tenha filhos, eu quero que elas casem de novo, eu quero que elas se tornem ali boas donas de casa, eu quero que elas deem continuidade, elas são moças novas. Mas a partir de uma direção de Deus, e não a partir de uma carência humana. Então a gente sai fazendo as coisas, o que está sendo aqui nos ensinado é que a gente tem uma tendência de sair fazendo as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer, casando, fazendo aliança do jeito que a gente acha que tem que fazer. Por isso que a gente vai andando com pessoas indevidamente. Não frutifica nada, não tem filho, não tem um serviço que possa ser reconhecidamente como um testemunho de alguém que vive o reino de Deus. Não, simplesmente vai se suprindo. Se tornam condenáveis. Porque anulam o primeiro compromisso. Então, como é que tu não anula o primeiro compromisso? Quando tu segue no mesmo comprometimento que tu teve lá no início, antes de casar com teu marido que faleceu. Esse é o primeiro que te levou ao sim e o amém com o teu marido, que agora ele precisa dar continuidade, porque essa mulher é nova. Então, a gente vai perdendo as coisas, perdendo a nossa segurança, e a gente vai tocando no compromisso assumido. Deus tem um compromisso contigo, com a vida do homem. E nós temos que assumir esse compromisso. E esse compromisso está envolvido pessoas. Não necessariamente só o marido. Tem gente viuvando aí de relacionamentos. Tem gente matando relacionamentos.
Por quê? Quer andar levianamente, devidamente. Aí quer escolher os seus futuros relacionamentos. Ninguém pode escolher relacionamento, meu irmão. Quero te dizer que tu não foi feito para escolher relacionamento. Tu foi feita para discernir aliança. Perigoso estar escolhendo relacionamento. Ele pode ser muito bom, mas ele pode ser indevido. E ele pode não estar te conduzindo ao propósito para a tua vida, à plenitude, à eternidade. Para discernir alianças feitas por Deus. Não temos o direito de desfazer nem elas. Naquilo que depender de nós, não temos o direito de desfazer nenhuma aliança. E aquelas que foram feitas por nós mesmos, essa aí, elas naturalmente elas vão se diluindo na caminhada. Mas isso eu queria que ficasse muito claro nessa noite aqui. Essa autoridade que há no discernimento do trato nas relações. Então, tem um trato com essa viuvez. A viuvez, queridos, ela é uma coisa que ela nos toca muito. Parece uma viúva, a gente fica com vontade de pegar para cuidar. Aqui, Paulo está orientando o Timóteo, está dizendo, cuidado, Timóteo, tem que ter alguns critérios de avaliação para tu poder denotar que é realmente uma pessoa necessitada. E se for, tem que orientar, tem que ver se tem alguém ali, que ele cita família, né? Algum familiar, para que ele possa ali se colocar como provisão. Provisão de cuidado, provisão de proteção. Então, o princípio que está sendo orientado aqui é o princípio do discernimento no trato da relação. Quero que tu escreva isso aí. Quero que tu coloque isso aí nesse capítulo 5, que é um capítulo bastante importante. Porque ele fala do que para nós é muito comum. O relacionamento, o jeito que a gente se trata. A gente tem trabalhado muito nesse aspecto na nossa comunidade. Muito mesmo. Por isso que a gente tem tantos conflitos, tantos encontros, desencontros. Assim. Então, a viúva, e aí eu quero finalizar indo lá para o livro de Tiago, quero que tu abra comigo, lá em Tiago, no primeiro capítulo, porque ele vai citar a respeito disso. No primeiro capítulo de Tiago. Lá no versículo, a partir do versículo 19, ele vai falar das questões práticas da palavra de Deus. Então, das práticas da palavra de Deus, ele vai dizer, olha, tu tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. E uma outra coisa que ele fala também é que tu não pode ser só um ouvinte, mas um praticante. Então, olha só, presta atenção. Então, ele está dizendo, aí é Tiago que está dizendo pelo mesmo Espírito que está lá ministrando Timóteo através da vida de Paulo, daquela epístola. Então, ele está dizendo, olha, tu tem que ser mais ouvinte e menos falador. Então, escuta mais e fala menos. Mas depois ele diz também assim, mas tu não pode ser só ouvinte também. Tu precisa também praticar. Então, o que ele está dizendo? Fé, eu falei o que era autoridade. A autoridade vinha de uma voz e de um ouvido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, a palavra de Deus, ela entra no nosso ouvido espiritual, que nós temos que ser mais ouvintes. E depois
isso vai impulsionar a uma prática, a uma obra. Vai aparecer uma obra. E aí essa obra aparece no acolhimento, aparece no amor, aparece no cuidado. E aí é onde entra, que eu quero ler contigo, lá no versículo 26 e 27, os dois últimos versículos desse primeiro capítulo do livro de Tiago. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O que quer dizer incontaminado do mundo? Guarda a pureza, trata a tua irmã com pureza, sem malícia, sem malicência do mundo. Então, guardar-se incontaminado do mundo. Como é que a gente vai se guardando incontaminado do mundo? Achando gente para cuidar, para atender, para acolher. Na figura de órfãos e viúvas. Essa é a religião. A religião não é falar demais. A gente tem que aprender a frear nossa língua, irmãos. Pelo muito falar, a gente vai se perdendo, a gente vai se contaminando. Sabe como é que tu não te contamina com o mundo? Quando tu fala o que tem que ser falado. Porque Jesus disse que a contaminação não vem pelo que entra na nossa boca, mas pelo que sai. Então a gente tem que dar cuidado com o que a gente ouve também. Para que o que a gente ouve gere ensino e transforme numa conduta, numa prática. Que prática? Acolhimento. Cuidado, discernimento. Quem acolher? Quem cuidar? Cadê a viúva? Quem é esse? É meu pai. Quem é esse? Esse é meu irmão. Essa é minha mãe. Cuidado no trato, autoridade no trato. Amém, queridos? É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Na semana que vem a gente vai discorrer a segunda parte desse estudo. Mas que fique isso no nosso coração agora. Cuidado com o trato. Cuidado com o que tu fala. Cuidado para não estar defraudando pessoas, iludindo pessoas. Cuidado com o que tu fala. Cuidado com o que tu ouve. Procure identificar quem é esse que precisa ser acolhido. A igreja ela é responsável. A igreja não pode andar levianamente. Ela tem que discernir as coisas. E para discernir, ela tem que acompanhar. Ninguém vai discernir lá do púlpito lá. Lá do púlpito ninguém discerne nada, meu irmão. E minha irmã. Tem que acompanhar, tem que estar junto. Tem que ter oração. Tem que ter compartilhamento de vida. Tem que ter entrega, comunhão. Amém, queridos? Graças a Deus pela vida de vocês aí. Eu queria orar para despedir vocês nessa noite. Essa noite de retorno, né? Estou muito feliz aí de estar com vocês. E muito grato a Deus sobre tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado pela vida da comunhão de Paulo com Timóteo, que tanto nos ajuda a não ser ásperos, assim, não deixa o mundo nos contaminar. Nós queremos que o teu Espírito, Senhor, nos oriente. Onde é que estão essas viúvas? Onde é que estão esses corações que sinceramente precisam de acolhimento, precisam de palavra, precisam de recurso? Onde é que está, Senhor? Nos orienta, Pai. Não nos deixa ser enganados nem confundidos, Senhor. Nos ajuda a gente que anda levianamente, anda só em busca dos prazeres, a gente que ainda que estão vivos, estão mortos. Em nome de Jesus. Tu és o cuidador das viúvas, Pai. Tu és o cuidador dos órfãos. Nós muitas vezes, Senhor, nos sentimos, eu mesmo, Pai, nesses dias de aflição, viúva, carente de acolhimento. E a tua igreja me acolheu, Pai, cuidou de mim. Porque eu estava orando, porque eu estava clamando, suplicando.
Nos ajuda, Pai, a ter esse tipo de comportamento dentro desse relacionamento da comunhão da tua igreja. Nos sentimos acolhidos por ti, supridos em todas as áreas, em todas as coisas. De ser delicado, Pai, sério, sincero e responsável. Continuamos orando aqui, Pai, para essas famílias, Senhor, que precisam desse acolhimento de oração, pelo menos agora. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Que bom a gente poder ter retornado aqui nesse ambiente, viu? Fiquei muito feliz.